Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viva com Fé. Hoje eu trago uma reflexão para vocês, para a gente ter uma reflexãozinha aí sobre a culpa. A culpa muitas vezes ela é inconsciente, ou seja, as pessoas não percebem que estão carregando uma culpa. E isso, ao longo da minha experiência, dos meus atendimentos, tem se mostrado cada vez mais é, fato isso, né? As pessoas, se você pergunta, você se sente culpado por algo, a pessoa diz que não. Mas ao longo das conversas, ao longo das sessões, a gente vai cavucando e vai vendo que existe sim uma culpa, talvez inconsciente, que a pessoa talvez nem atribua isso a essa palavrinha, mas que é isso que está corroendo a alma da pessoa. É isso que está paralisando a vida da pessoa e ela não percebe. Por isso eu digo que a culpa ela é como um cupinzinho, né? Ela vai te corroendo, te comendo por dentro e você nem se dá conta de que é por causa dela, de que é por causa de tal acontecimento, de tal coisa que você está se comportando assim. Então veja, quando a gente pergunta, né, essa pergunta poderosa, né, por que você faz o que você faz? Então às vezes nós temos queixas, né, nós trazemos queixas de eu estou num relacionamento que é tóxico, que não me faz feliz, eu não consigo me libertar, eu não consigo sair desse relacionamento. Eu estou num emprego, num trabalho que é tóxico, que me escraviza, que suga meu sangue, que não me reconhece, não me valoriza. Eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer, mas eu não encontro forças para sair e fazer outra coisa. Coisas desse tipo, sabe? Eu estou cuidando de uma pessoa há tanto tempo e não consigo cuidar de mim. Situações corriqueiras do dia a dia, em que quando a gente vai investigar numa conversa e vai puxando o fio, a gente vai vendo, mas por quê? Por que que você tá? Por que que você se permite estar nesse lugar? Por que que você não tem força de sair desse lugar? Né? O que que está acontecendo? E aí a gente vai puxando, 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 e a gente vê que existe uma crença de falta de merecimento. Quantas vezes você já ouviu falar? Talvez até você já tenha falado muitas vezes. Ah, isso que eu mereço. Está passando por algum problema, alguma dificuldade? Fala assim, ah, mas é isso que eu mereço. A gente até brinca às vezes falando, né? Essa, essa palavrinha merecimento, né? Às vezes a gente está num lugar e fala assim, mas é isso que eu mereço. Isso que eu mereço sofrer mesmo. Eu mereço estar nesse lugar, eu estou pagando meus pecados, né? Quantas vezes você já ouviu alguém falar, ah, eu estou pagando meus pecados. É por isso, olha a minha cruz aqui, eu preciso ficar aqui. E isso não é assim, a gente fala da boca para fora, mas tem um contexto, tem algo por trás disso, né? Quer dizer que você, sim, não merece. Não merece um relacionamento saudável, não merece alguém que te ame, não merece um emprego que te valorize, não merece cuidar de você, porque você não merece. Por quê? Você fez algo de errado? Por que você não é merecedor de tudo isso? Por que você não vai atrás daquilo que você merece? Porque lá no fundo você acredita que você não merece. Existe algo que você fez, existe algo que aconteceu lá atrás que colocou em você um pezinho, uma malinha chamada culpa e que você carrega sem nem perceber até hoje e que por causa dela você permanece em situações em que você não precisaria permanecer. Você aceita coisas que você não precisaria aceitar. Então, eu falo assim, a gente se coloca, não é de propósito porque a gente não tem consciência, mas a gente se coloca em situações em que a gente não precisaria estar vivendo. Então, veja, esse conflito, eu já vivi também isso, já passei por isso e não tinha consciência dessa culpa velada, escondida que estava dentro de mim, mas que justificava o porquê de eu estar permanecendo num trabalho em que eu não gostava. Né? E outro dia, eu atendendo uma pessoa, ela também me disse algo parecido. Olha, hoje eu cuido dos meus sobrinhos, eu vivo a vida deles, eu praticamente sou a mãe deles, eu cuido dos meus sobrinhos. E puxando, né, todo o fio da navalha, todo o contexto, analisando tudo, existia uma culpa por ela não ter podido, ou não ter cuidado do pai quando o pai estava doente.
E ela carrega essa culpa de não ter cuidado do pai. Então, hoje, para se redimir desse algo feio, desse algo errado que ela fez, ela cuida dos sobrinhos. Então, veja, às vezes nós estamos fazendo coisas hoje, no momento presente da nossa vida, e não estamos sabendo que isso está ligado a um fato do nosso passado pelo qual a gente se sente culpado. Então, gente, olha, o que está por trás das crenças de eu não mereço ou eu mereço é o quanto você se sente culpado, o quanto você está preso a alguma situação do seu passado. Então, sobre essa reflexão, sobre a culpa, eu queria te dizer algo que espero que traga luz aí para tua consciência e de alguma forma isso vá se reverberar no seu comportamento, na sua forma de falar e de pensar, tá? Olha, não importa, de verdade, para Deus, não importa o que você fez ou deixou de fazer no seu passado. Ah, eu fiz isso, eu errei, eu pequei, eu tomei decisões erradas, eu feri, não importa. Sabe por quê? Eu sei que para nós é um pouco difícil a gente entender o amor de Deus. Porque nós, seres humanos, amamos uns aos outros, né? O nosso parâmetro do quanto alguém me ama ou do quanto eu amo alguém é assim, o que ele faz por mim e o que eu faço por ele. Mas Deus não usa esse parâmetro. Deus não nos ama por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ou pelo que aquilo que a gente fez no passado ou deixou de fazer. Deus não nos ama pelo que fazemos, Ele nos ama pelo que somos. Então, muitas vezes, nós achamos que não somos merecedores de amor porque não fizemos o que deveríamos ter feito ou deixamos de fazer aquilo que deveríamos ter feito. Veja, a gente pensa o amor de Deus como a gente pensa o amor dos homens. Mas o amor de Deus, ele é tão maior que a gente talvez não vá conseguir compreender, ele nos constrange mesmo. Porque, de verdade, se Deus te deu, porque é o Espírito que nos dá a consciência do que é certo e do que é errado. Então, se em algum momento você sentiu que fez algo que não foi bacana, que errou, que caiu, e você se arrependeu e pediu perdão, então, criatura, filho de Deus, aceita esse perdão. Né? Você, como um cristão, tenho certeza que já ouviu falar que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito e último para pagar pelos seus pecados. Ou seja, se o seu pecado hoje te deixou em dívida, saiba que essa dívida foi paga pelo alto preço do sangue de Jesus na cruz. Então, veja, nós como cristãos já ouvimos isso e facilmente nós dizemos que acreditamos nisso, mas na vida e no comportamento prático, a gente não manifesta essa fé. A gente quer seguir pela vida falando assim, é isso que eu mereço, eu preciso pagar pelos meus pecados. Ou seja, Jesus está ali falando para você, mas eu já paguei a sua dívida. E você diz, não, mas eu quero pagar a minha dívida. Mas eu já te redimi, eu já paguei. Aí você fala assim, não quero, não aceito esse presente que o Senhor está me dando. Eu mesma vou pagar a minha conta. Então a gente mesmo se coloca, se auto-sabota, se coloca no castigo, no cantinho do pensamento e fala, eu vou pagar por aquilo que eu fiz. E veja, gente, muitas vezes é de forma inconsciente, mas eu quero te provocar com essa reflexão, né? Preste atenção e se pergunte para tudo que você faz na sua vida, por que você está fazendo isso? Está na hora do cristão viver de verdade, de acordo com aquilo que ele escolheu crer, acreditar. Então, não queira mais pagar por uma dívida que já foi paga. Né? Você se arrependeu, se confessou, pega o seu pecado e deixa nos pés da cruz. Né? Deus diz que ele lança no mar do esquecimento os seus pecados, esquece eles. Né? Não fique presa, não fique carregando a dor do que você fez ou deixou de fazer. Gente, não é brincadeira, mas eu já ouvi uma par de vezes pessoas falando que deixaram de frequentar a igreja porque não se sentem merecedoras, porque não se sentem dignas do amor de Deus. Por quê? Por que não se sente merecedor e digno? Vamos puxar o fio da navalha aí.
Por quê? Porque fez algo ou deixou de fazer algo pelo qual se culpa. Porque acha que Deus vai amá-la ou deixar de amá-la por aquilo que ela fez ou deixou de fazer. Porque não entende que Deus não está muito preocupado com isso. Deus ama você por aquilo que você é. Então deixa nos pés da cruz. Deixa com Jesus o que é de Jesus. O que ele avocou para si. O que ele quis, por muito amor que sente por nós, pagar esse preço. Para que você não viva aprisionada a isso e para que nenhuma culpa, nenhum pecado ou para que nada, absolutamente nada, te afaste do amor de Deus. Então não deixe que o seu comportamento, que o seu erro, que o seu pecado seja um motivo pelo qual você se afasta de Deus, seja um motivo que te impede de ser feliz e de merecer a vida que Deus quer te dar, de correr atrás dessa vida, porque você simplesmente acha que não merece. Então, e por último, gente, vamos parar de querer entender o amor de Deus. Ele te ama, ponto final. Ele ama você, que é bonitinho, que é santo, que reza, tanto quanto aquele que não tá nem aí para ele. Você é tão filha dele quanto o outro, e ele quer te salvar tanto quanto o outro. Para de querer pensar que, quanto mais santinho eu for, mais Deus vai me amar. Não é assim que funciona, gente. Deus nos ama independente do que a gente faz. Ele não vai me amar mais porque eu rezo mais e me amar menos porque eu rezo menos. Deus nos ama por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente faz. Agora, o que a gente faz, qual é a diferença então? Então, Grace, você está falando que não tem diferença, né? A pessoa que está longe, que está afastada, que não reza, da pessoa que está perto? Tem diferença sim. Mas a diferença não está no quanto Deus ama essas pessoas que estão longe ou perto, que fazem ou não fazem. A diferença é que quanto mais eu me acerto, quanto mais eu me alinho, quanto mais eu faço o que é certo, justo, lícito e bom e agradável a Deus, mais eu estou manifestando o meu amor por Deus. Então, aquilo que eu faço, né? Você reza, você está perto de Deus, você procura alinhar a sua vida, isso tudo é uma forma de você manifestar o seu amor por Deus. Isso tudo diz o quanto você ama Deus. Isso não diz o quanto Ele te ama, isso diz o quanto você ama Ele. Então, vamos aprender a aceitar esse amor e vamos deixar com Deus aquilo que é dele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não esquece de deixar o seu joinha aqui e compartilhar com mais alguém. Eu conto com a tua ajuda para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.